Modelo relacional. Dentro do nosso processo de projeto de banco de dados, nós estávamos nessa situação, né, aqui em vermelho, onde nós conseguimos esquematizar ou representar os nossos dados, né, que nós estamos projetando de um banco de dados, a nível conceitual, ou seja, todos aqueles modelos que nós vimos, modelo entidade relacionamento e suas extensões, né, eles compõem aqui os modelos que nos ajudam a projetar conceitualmente um banco de dados. Esse projeto, né, esse esquema conceitual que nós já fazemos, eles estão bem próximos do entendimento de um usuário final, de um usuário leigo, né, bem próximo ali do minimundo, da representação do minimundo que aquele esquema pode, que aquele esquema está representando, né? Bom, mas isso ainda está longe do esquema interno. O que seria o esquema interno? É o banco de dados propriamente dito, né? É o banco de dados implementado fisicamente, os dados armazenados em disco, né? Então, nós precisamos sair desse modelo que é muito próximo, ele é muito alto nível, né? Um modelo de dados alto nível, nós precisamos chegar ele próximo daquele entendimento a nível de disco, né? Então, nós precisamos fazer uma descida do nível desse modelo, e essa descida é um pouco gradual. Então, nós estamos aqui, a partir dessa aula, começando a entender esse projeto lógico do banco de dados. Nós vamos sair daquele desenho que nós temos com o modelo entidade relacionamento estendido, né? E caminhar para um mapeamento do modelo de dados a nível mais lógico. É um modelo um pouco intermediário em relação ao projeto conceitual e o projeto físico, né? Então, nós vamos fazer aqui um modelinho intermediário. Dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos aqui nessa disciplina, então o nosso modelo de estudo aqui desse projeto lógico será o modelo relacional, que é o modelo de dados que rege os bancos de dados relacionais, né, que estão aí no mercado há muitas décadas, né? Ele foi projetado por Code na década de 80 lá e está aí até hoje, né? Hoje o modelo relacional ainda é dominante do mercado, né? Pelo menos no mercado comercial, né? Nos modelos comerciais ele ainda é dominante. Mas está vindo aí outras abordagens, principalmente as abordagens de dados no SQL, tá? Então aqui na disciplina nós vamos trabalhar com o modelo relacional. Bom, no modelo relacional, tudo é tabela, tudo é relação. Então, esse nome relação ou tabela vão ser sinônimos aqui quando a gente trata de modelo relacional. Então, se tudo é uma tabela, cada linha da tabela é um dado da tabela. Ela representa uma coleção de dados relacionados. Cada linha da tabela, ela representa um fato, ou seja, um dado, uma coisa que aconteceu e está ali, corresponde a uma entidade, né, daquele tipo de entidade ou daquele tipo de relacionamento do mundo real, tá? Então, nós vamos fazer aí o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, tá? Mas vamos ver esses conceitos aqui primeiro. Então, cada linha de uma relação, né, relação igual a tabela, cada linha de uma tabela, ela é chamada de tupla aqui no modelo relacional. E cada cabeçalho de coluna é chamado de atributo aqui no modelo relacional. Então, veja esse esqueminha aqui, ó. A tabela, ou o nome da relação, né? Então, esse aqui é o nome da minha relação aluno, ou pode-se dizer que é o nome da minha tabela, tá? Nome da tabela ou nome da relação, aluno. Quem são as tuplas? São essas linhas. Cada linha da tabela é uma tupla da tabela. Então, isso aqui, ó, é uma tupla. Essa primeira linha aqui é uma tupla. Essa segunda linha aqui é outra tupla da tabela. E cada cabeçalho da tabela,
da tabela, né? Cada cabeçalho de coluna da tabela é chamado de atributo. Então, eu tenho aqui os atributos da minha tabela. O conjunto de valores que pode aparecer em cada coluna é chamado de domínio da coluna. Por exemplo, qual que é o domínio da coluna nome? O conjunto das strings, né? Qual que é o domínio da coluna idade? Os números inteiros. Você pode delimitar esses números inteiros. Por exemplo, se faz sentido naquela escola, que você tem uma tabela de aluno, né? Então, naquela escola, faz sentido você ter alunos matriculados abaixo de 18 anos, né? Então, você pode delimitar o domínio, não somente no tipo de dado, como também na restrição da faixa de valores possíveis para aquela coluna, tá? Então, isso aqui é chamado de domínio. Por exemplo, aluno aqui, para mim, vai ser a idade, né? Será o conjunto dos números inteiros maiores ou igual a 16 e menores do que 90. Você pode ter alunos de 16 a 90 anos nessa escola, tá? Média, conjunto dos números reais, né? De 0 a 100, sei lá, alguma coisa assim. Ok? Então, domínio é o conjunto de valor que cada coluna pode ter. Bom, ainda em relação aos conceitos, o esquema de uma relação, ou esquema de uma tabela, descreve a relação, ou descreve a tabela R, então o nome da tabela R, e aqui, ó, cada A aqui da tabela, cada A1, A2, AN aqui da tabela, são os nomes dos atributos dessa tabela. Então, é assim que nós vamos representar os nossos modelos agora, tá? Você vai colocar lá o nome da sua tabela, abre parêntese, todos os seus atributos daquela tabela separados por vírgula, fecha parêntese. Então, aqui, o R é o nome da relação, ou o nome da tabela. O A é cada atributo, né? O nome de cada atributo aqui, A1, A2, tal, tal. E veja que aqui eu tenho N atributos. Então, N é o grau da relação, ou também chamado de aridade da relação, ou aridade da tabela. Né? Essa tabela R aqui, ela é uma tabela de aridade N, ou de grau N, tá? Cada atributo AI é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema da relação R, tá? Que é R só. Bom, um exemplo, estudante. Então, estudante tem nome, CPF, telefone, endereço e matrícula, né? Então, aqui é o nome da minha tabela e aqui os nomes das colunas ou dos atributos que compõem essa tabela. Qual que é a aridade? Qual que é o grau dessa tabela? 1, 2, 3, 4, 5. É uma tabela de grau 5, ok? Tuplas. A tupla é uma lista ordenada de valores. Então, vamos ver aqui, ó. Por que ordenada de valores? Veja que nessa minha tabela aluno, qual que é a sequência fixa, né, das minhas colunas? Nome, depois CPF, depois telefone residencial, depois endereço, depois telefone comercial, idade, média. Então, todas as minhas tuplas, os valores vão vir exatamente nessa ordem. Primeiro o nome, depois o CPF, depois o telefone residencial, depois o endereço e assim por diante, tá? Então, é isso que quer dizer isso aqui. A tupla é uma lista ordenada de valores. Que lista, ó? Primeiro elemento da lista, segundo elemento da lista, terceiro elemento da lista, quarto elemento da lista e assim por diante. O valor de cada atributo em uma tupla é atômico. Então, na tupla, nós vamos ver isso daí, né? Nós não vamos ter atributos compostos ou multivalorados. Eles não são permitidos, tá? Você pode ter valores null ou valores nulos para valores não conhecidos ou não aplicáveis naquela situação, tá? E um esquema de relação, ele pode ser visto como uma declaração ou uma asserção, uma assertiva, né? Uma afirmação, tá? Bom, aqui porque é afirmação, né? Vamos pôr esse exemplo aqui. Estou
Estou declarando que aluno tem nome, CPF, telefone residencial, endereço, telefone comercial, idade e média, tá? Muito bem. Relação. Relação é o mesmo que tabela, tá? As tuplas de uma tabela não são ordenadas entre elas. Então, veja aqui, ó, que entre as tuplas todas aqui, você vê pelo nome. Você não tem uma ordenação em ordem crescente, né? Em ordem alfabética aqui do nome. Você também não tem uma ordenação do CPF. Você também não tem uma ordenação da idade ou da média. Você não tem nenhuma ordem disso daqui. A ordem você vai aplicar na hora que você for consultar essa tabela, tá? Mas, naturalmente, as tuplas, elas não são ordenadas entre si. Restrições de integridade. As restrições de integridade básicas do modelo relacional. Nós temos a restrição de domínio, que especifica que o valor de cada atributo A de uma relação, de uma tabela X lá, deve ser um valor atômico do domínio de A. Ou seja, se você disse que a coluna nome da tabela aluno é o conjunto das strings, não tente colocar um número inteiro ali, tá? Então, você tem uma restrição de domínio. Ou, idade é o conjunto dos números inteiros entre 16 e 90. Então, não tente colocar uma string ali, ou também não tente colocar uma idade negativa, ou uma idade menor que 16, ou uma idade maior que 90, tá? Então, você tem uma restrição do domínio daquela coluna. Restrição de nulo. Especifica se um atributo é permitido ter valores null. Por exemplo, será que todo aluno deve ter um nome válido? Eu acredito que sim. Então, aquele campo, aquela coluna, não pode ter valores null. Então, aquela coluna é não null, não nula, né? Restrição de chave. Eu vou explicar isso aqui mais para frente ali. Por definição, todas as tuplas são distintas, por definição do modelo relacional. Essa restrição de chave aqui, ela diz respeito a, principalmente, né, a questão da chave primária, esse conceito de chave primária de uma tabela, de uma relação, tá? Vamos pegar aqui as restrições de chave. Um esquema de relação pode ter mais de uma chave, tá? Que são as chamadas chaves candidatas. Então, por exemplo, aqui, olha, essa tabela carro, ela tem duas chaves candidatas, placa e o número de chassi. O que seria uma chave? É aquele campo, lembra da chave lá da entidade? É aquilo lá. É aquele campo que, aquele conjunto de valores da tabela, você nunca vai ter duas informações distintas com a mesma chave, com o mesmo valor de chave. Por exemplo, você não vai ter nenhum carro com a mesma placa de outro carro. Ou seja, essa coluna placa, ela é única, ela identifica cada carro, assim como a coluna número do chassi. Então, eu tenho aqui duas chaves candidatas a serem chaves primária, tá? Então, dentre as chaves candidatas de uma tabela, uma delas você escolhe, você indica e marca ela como chave primária. Na nossa representação, nós vamos marcar como chave primária, sublinhando quem que você escolheu para ser a sua chave da tabela, tá? Nesse caso aqui, será que marca pode ser uma chave candidata? Não, porque você pode ter mais de uma tupla com o mesmo valor. Veja, Chevrolet, Chevrolet. Volkswagen, Volkswagen. Então, você vai ter duplicidade da chave primária. Então, isso não pode acontecer. Então, a restrição de chave é justamente a restrição de chave primária. Você não pode ter duas tuplas distintas com a mesma chave primária. Então, se você tiver isso, você não tem uma chave, tá? A chave identifica aquela tupla. Ok.
As outras, por exemplo, aqui no caso, né, do carro, placa e número do chassi são chaves candidatas. Aí eu escolhi a placa para ser a minha chave primária. Então, o número do chassi virou uma chave alternativa, tá? Mas a minha chave primária é a placa. Ainda falando sobre as chaves, você pode ter numa tabela tanto chaves primárias simples, como é o caso aqui, por exemplo, ó, estudante. Eu tenho uma coluna apenas, no caso aqui a matrícula, que é a chave primária da tabela estudante. Disciplina, eu tenho a coluna CODE, que é a chave primária da disciplina. Veja que é uma coluna apenas. Então, a chave primária simples, ela é constituída de uma coluna. Um atributo apenas constitui essa chave primária da tabela. Mas você pode também ter chaves primárias compostas, como é o caso aqui, olha. Avaliação, eu tenho duas colunas que juntas compõem a chave primária dessa tabela avaliação. Tenho aqui, no caso de matrícula, três colunas que juntas compõem a chave primária da tabela matrícula, ok? Muito bem, ainda falando sobre chave. Como que funciona? Imagina uma tabela fictícia com três colunas, A, B e C, onde, neste primeiro caso aqui, quem é a minha chave? A coluna A. Então, veja, eu nunca posso, eu disse que A é minha chave, eu nunca posso ter duas tuplas distintas com a mesma chave. Veja, 1, 2, 3, 4. Não se repete a chave, tá? O valor para essa coluna. Mesmo caso, mas agora a minha chave é a coluna A junto com a coluna B. Então, é uma chave primária composta, duas colunas. Então, a combinação dessas duas colunas não pode se repetir. Então, veja, ó, aqui eu tenho 1 e 11. Aqui eu tenho 1 e 12. Veja que se eu falasse que somente A fosse chave primária, né, aqui já teria um problema, olha. Eu tenho duas duplas distintas com a mesma chave. Mas aqui não é somente A, é A junto com B que não pode se repetir. Então, veja essa combinação aqui, ó. Aqui é 1 e 11. Ah, aqui é 1 também, mas aqui é 12. Ah, aqui é 12 também, mas aqui é 1. Né? Aqui é 11 de novo, olha, mas aqui é 4. Tá? Então, essa combinação, você não pode ter duas tuplas distintas com essa combinação repetida aqui. Eu não posso ter, por exemplo, se essa segunda tupla aqui fosse 1 e 11, ia violar a chave primária dessa tabela, tá? Agora aqui, olha, eu tenho uma tabela onde os três campos A, B e C juntos formam a chave primária. Então, a combinação desses três campos, eu não posso ter repetição, duplicidade em duas tuplas distintas, duas ou mais tuplas, né? Então, aqui eu tenho 1, 2 e 21. Aqui eu tenho 1 de novo e 21 aqui, mas aqui eu tenho 3, ó. Tá? Se aqui fosse 2, ia violar a chave com essa primeira tupla aqui, ó. 1, 21. 1, 21, mas aqui é 2, aqui é 3. Aqui eu tenho 22, 3. Então, aqui é 3 e 3, né? 22, 3 e 1. Ó, 1, 1, 3, 3, mas aqui é 21 e 22. Tá? Aqui é 2, 2, 1, 1 e aqui também variou as duas. Tá? Então, é a combinação, no caso aqui, que não pode se repetir. A gente vai ter casos diversos desse tipo aqui, dos dados em si, né? Restrições de integridade do esquema. Ainda dentro dos conceitos nossos aí. Nós temos dois tipos de restrição de esquema muito importantes, que são a restrição de entidade. Nenhum componente de uma chave primária pode ser nulo, tá? Então, além da gente não poder ter repetição na chave primária, nenhum componente da chave primária pode ser nulo. Então, se eu viesse aqui
e falasse que esse A aqui, esse primeiro aqui, né, fosse nulo, eu estou violando uma restrição de entidade, tá? Restrição de entidade, restrição de integridade de entidade, ela diz que nenhum componente de uma chave primária pode ser nulo. Se você tentar declarar uma chave e uma das colunas você já declarou como nulo, o SGBD não vai deixar. Fala assim, olha, coloca isso para não nulo primeiro, depois você declara a chave, tá? Então, isso que quer dizer a restrição de entidade. Restrição de integridade referencial é a consistência entre tuplas de duas relações. A restrição de integridade referencial é o que vai representar aquele nosso desenho do relacionamento, tá? É o que vai nos dizer uma coisa chamada chave estrangeira, tá? O que quer dizer essa restrição de integridade referencial? Uma tupla em uma relação que se refere a outra relação deve se referenciar a uma tupla existente nessa outra relação. Explicando com desenho que é melhor, tá? Essa aqui, então, a restrição de integridade de entidade, ela diz respeito à restrição da primary key, da chave primária, e essa restrição de integridade referencial, ela diz respeito à restrição da foreign key, que é a restrição de chave estrangeira, tá? Bom, vamos explicar a restrição, essas duas restrições aí em desenho. Isso aqui eu peguei do livro do Navati, esse pedaço de um banco de dados fictício dele lá, né? E nós temos o seguinte, essa aqui são as nossas chaves primárias, nossas primary key. Então, eu tenho aqui CPF, a primary key do funcionário, D-número, a primary key do departamento, e uma combinação aqui, né, de D-número com D-local, que é a chave primária, primary key de localização DEP, tá? Isso é do esquema que ele faz lá. Como exemplo, só peguei esses dados aqui só para explicar essas duas restrições de integridade. Bom, primeira delas é a restrição de integridade de entidade, né? Veja aqui que os valores, no caso aqui, né? Vamos pegar essa do D-número aqui, que é a chave primária do departamento, que tem poucos valores e são valores bem fáceis da gente visualizar, né? Veja os valores, 5, 4 e 1. Você tem alguma tupla distinta, né? Com a mesma chave primária, com o mesmo valor? Não tem. Tem algum valor nulo aqui? Não tem. Então, aqui nós não temos a chave duplicada, né? Valor de chave duplicado, porque ele não vai deixar, o banco de dados não vai deixar. E é uma restrição de integridade, né? E também não temos valores nulos, tá? Essa restrição de entidade também, ela pode ser vista aqui, olha. Aqui nós temos uma chave primária que é composta, tá? Aqui o CPF é porque fica muito chato a gente ler aqui, né, esses números grandões aqui, mas então aqui dá para ver uma chave composta também. Mas então vamos lá, olha. A combinação, já que tanto D-número quanto D-local, a combinação dessas duas não pode se repetir nessa tabela, né? Veja, tem São Paulo aqui e tem São Paulo aqui. Mas aqui eu tenho departamento 1 e aqui eu tenho departamento 5. Então, aqui, ó, 1 São Paulo, 5 São Paulo. Não se repete. Mesma coisa aqui, ó. 5 Santo André, 5 Itu. Não se repete. Tem algum valor nulo aqui? Não. Então, integridade de entidade, ok, tá? Bom, mas o que mais? Aqui nós temos uma chave estrangeira, é uma foreign key, relacionando o funcionário com o departamento. Que nesse esquema aqui, ele quer dizer o quê? Que o funcionário está lotado num departamento, tá? O departamento é essa tabela aqui, e o funcionário é essa tabela aqui, tá? Então, essa coluna aqui, ó, é o que relaciona funcionário com departamento. Isso aqui quer dizer o quê? Que o João B. Silva, ele está lotado no departamento 5. Quem é o departamento 5? Ah, é o departamento de pesquisa, veja.
Tá? Quer dizer que o Fernando Wong, ele também está lotado no departamento 5, que é o departamento de pesquisa. Já a Alice está lotada no departamento 4, que é o departamento de administração. Certo? Esse Jorge está lotado no departamento 1, que é a matriz. Ok? Então, veja o que quer dizer a restrição de integridade referencial. Os valores da foreign key, os valores dessa coluna, que é uma chave estrangeira, se referem a valores existentes da tabela de origem, porque essa coluna aqui é uma cópia dessa D número aqui, ó. Tá? Uma coisa vai se relacionar com a outra. É assim que a gente vai desenhar o relacionamento que a gente tinha lá naquele desenho, né? Isso aqui vai virar essa coluninha aqui. Veja que eu não tenho nenhuma tupla que está se referenciando a um departamento que não esteja cadastrado aqui. Eu tenho alguma tupla aqui que está no departamento 2? Não, aqui eu não tenho departamento 2. Se eu tivesse alguma aqui, por exemplo, essa primeira aqui, fosse lotada no departamento 6, estou violando a restrição de integridade referencial, porque essa tupla, ela está se referenciando a uma coisa inexistente, a uma entidade aqui, né, inexistente. Eu só tenho o departamento 5, o 4 e o 1. Né? Se eu estou me referenciando a uma coisa que o departamento 6, eu estou me referenciando a uma coisa que não existe. Então, eu estou violando uma restrição de integridade referencial. E o SGBD não vai deixar você inserir essa informação aqui, ok? Então, é isso. E agora, a partir de agora, né, nós vamos pegar esse nosso esqueminha aqui do nosso estudo e transformar esse modelo entidade-relacionamento, que é um modelo conceitual, e nós vamos transformar num modelo de tabelas, um esquema do modelo relacional.